Olá, turma. Então, dando prosseguimento ao conteúdo sobre os vertebrados, nas aulas passadas nós falamos sobre o grupo dos peixes, verificamos a classificação dos mesmos e características gerais, reprodução, e hoje a gente vai estar abordando um pouquinho sobre os anfíbios. Espero que vocês possam também acompanhar no livro de vocês. Hoje nós estamos na página 209, tá? Abordando o referido assunto. Então, quando nós falamos em anfíbios, que é o nosso grupo que nós iremos trabalhar hoje, nós vamos falar de animais que passam por processo de metamorfose, ou seja, são animais que vão mudando de característica até a sua fase adulta, ou seja, eles nascem de uma forma diferente de como eles são na forma adulta. Aí vão passando por essa fase larval, né, e sofrendo essas modificações. Uma das características dos anfíbios que nós podemos citar é que eles apresentam o corpo desprovido de pelos ou de escamas, então eles apresentam uma pele lisa. Portanto, são animais que vivem um pouco na água, outro pouco na terra, com uma forma de não ressecar o seu tecido. Então, dentro desse grupo, nós estamos falando de rãs, perereca, sapo, salamandra, tá? São os principais representantes do grupo dos anfíbios. Se você está acompanhando o seu livro, você vai ver aí uma variedade de anfíbios, cada um com as suas características exclusivas, tá? Então, uma coisa que nós devemos levar em consideração que o grupo dos anfíbios, eles surgem cerca de 360 milhões de anos. Isso, a maioria dos seres vivos na Terra vivia em ambiente aquático. Então, a gente vai perceber assim que vai ocorrendo essas modificações, ou seja, a adaptação desses seres ao meio, e eles vão se modificando também de acordo com o tempo, vão sofrendo as alterações, até mesmo com uma forma de sobrevivência. Aí você pode estar observando no livro de vocês algumas espécies conhecidas, tá? E a evolução que estes vão sofrendo de acordo com o ambiente, tá? Como, por exemplo, para eles sobreviverem, eles têm que buscar uma forma de sobreviver, uma forma de camuflagem também, para que eles possam estar sobrevivendo aos predadores. Então, de acordo com a classificação dos anfíbios, nós vamos falar sobre os anuros, sobre os ápodes, que são as características que nós vamos estar abordando agora, e os urodelos, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre os anuros. Então, os anuros, uma das suas principais características é que eles possuem locomoção bastante modificada dentro da sua classe, ou seja, locomovem-se por saltos, nadam e caminham conforme a estrutura de seus membros. Então, você vai observar que os anuros, eles apresentam, veja bem aí nas imagens que você tem no seu livro, eles apresentam os dedos separados, ou seja, próprio para se prender em algum substrato ou até mesmo para nadar. Tá? Então, ou seja, a sua principal forma de locomoção é através de saltos, tá? Então, eles são próprios para saltar. E aí você pode observar com mais intensidade a característica detalhada sobre cada anurus. Então, como eu falar para vocês ainda agora há pouco, que cada espécie ela vai buscando uma forma de sobreviver, tá? É a sobrevivência. Então, muitas das vezes, essa forma de sobrevivência acaba surtindo alguma modificação no corpo desses animais, tá?
Com relação à alimentação, a maioria dos anuros não possui dente, no caso os girinos, então eles alimentam-se principalmente de algas. Isso na sua fase larval. Os adultos alimentam-se de animais vivos como os insetos, que é o principal alimento dos anuros, ok? Vamos ver aqui, você vai estar observando a reprodução dos anuros. Então, eles apresentam sexo separado, a fecundação é externa. Vamos observar que existe a cópula entre a troca de material genético no grupo dos anuros. Essa troca de material genético vai ocorrer de forma externamente, onde a fêmea ela vai depositar as suas células reprodutoras, no caso dos ovócitos, né? E o macho ele vai depositar os espermatozoides em um mesmo local, onde essas células femininas elas vão ser fecundadas pelas células femininas, no caso dos espermatozoides, tá? Um pouquinho também sobre o trato. Assim, já ia pular para falar de outra situação, mas ainda falando de reprodução. Nós vamos observar o seguinte, que após esses óvulos fecundados, eles vão passar, isso geralmente ocorre em locais não com muita água, mas, por exemplo, em locais onde tenha água, onde esses ovos eles possam passar um período de maturação, tá? E depois eles vão amadurecendo e esses ovos vão eclodir e dentro desses ovos sai uma pequena larva, né? Que essa larva ela vai se transformar, vai sofrendo modificação, transforma-se em girino e posteriormente com o desenvolvimento, é interessante que quando esses seres eles vão amadurecendo, logo no início, na fase larval, eles têm cauda. Então, quando eles vão crescendo, essa cauda ela vai se atrofiando, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre o trato digestório dos anuros. Ele é formado, nós diríamos assim, que ele tem o sistema digestório completo, onde ele apresenta boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, e a cloaca, que ela vai funcionar como o ânus, tá? Vamos ver o outro grupo, o grupo dos urodelos. Você vai observar que aí no grupo dos urodelos, ele já tem aí uma característica mais, digamos assim, muito parecida com os répteis, porém, eles são pequenos, tá? Então, essa ordem, ela é representada por animais como a salamandra, que é do principal representante desse grupo. Eles apresentam corpo alongado, como você observa, e os 4 membros são funcionais, auxiliando em sua locomoção. Quer dizer que esse tipo de animal também, assim como eles desenvolve para natação, tá? Eles conseguem nadar e também salto não a uma grande distância como lá nos anuros, tá? Então, os urodelos, você vai estar observando aí, então, para que eles possam estar sempre mantendo a pele úmida, eles também têm que estar em locais não quentes, mas em locais que tem uma temperatura assim, que dê para eles manterem a temperatura do corpo, tá? A maioria também utiliza a língua para capturar as suas presas, assim como lá no grupo dos ápodes, ou também aqui no grupo dos anuros, que eles utilizam a principal forma de capturar alimento é utilizando a língua. No grupo dos ápodes, nós vamos observar que são animais que são desprovidos de patas, ou seja, eles não apresentam patas, tá? Mas eles se desenvolvem através de ovos, tá? Então, nesse grupo, nós temos a cobra cega, a Cecília, né, que é um dos principais representantes desse grupo.
Vamos observar que, como eu falei para vocês, eles se desenvolvem através de ovos e vivem em locais frios, onde haja uma temperatura sim adequada para o seu corpo, tá? Com relação à respiração dos anfíbios, os anfíbios eles podem respirar de 3 maneiras diferentes, ou seja, por brânquias, pela pele ou por meio dos pulmões. Isso na fase larval, a respiração ocorre pelas brânquias, como se fosse assim, como se fossem os peixes. Mas na forma adulta, essa respiração ela vai se modificar, ou seja, essas brânquias elas são externas que servem exatamente para manter a respiração desses animais, tá? A maioria dos anfíbios respira parcialmente por meio da pele. Veja bem, parcialmente significa que não são todos que vão respirar através da pele, tá? Então, algumas salamandras não possuem brânquias nem pulmões, respiram exclusivamente por meio da pele. Então, aí a gente está colocando assim casos, citando como um exemplo bem prático as salamandras, tá? Que elas não apresentam brânquias e vão respirar por meio da pele. Então, vocês podem estar acompanhando aí o conteúdo no livro de vocês para que vocês possam ter um aprofundamento maior, ok?